Seja um membro do canal. Estudos completos, esboços das mensagens e muito mais. Como sempre, igreja, me faça acompanhado da vaza mais linda da olaria. Glória a Deus. E repare que ela veio vestida de japonesa hoje, né? Olha lá. Eu creio que ela se inspirou nos dias que nós estivemos ministrando lá no Japão. É um vestido meio florido, bonito. E ela é uma bênção de Deus na minha vida. Eu sei que às vezes Jesus manda falar umas coisas que é meio difícil de dar glória. Mas se ninguém quiser dar glória, eu sei que pelo menos ela dá glória aqui do altar. Glória a Deus. Quem tem Bíblia, diga: eu tenho. Saca a tua espada da tua aljava, então, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, um texto muito conhecido, Levítico, capítulo de número 6. Quem encontrou, diga: eu achei. Assim está escrito na palavra de Deus: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. Amém. Pode tomar seu assento, que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos diante de a construção do que seria toda a base para uma vida cristã. Pastor, Levítico tem a ver com cristianismo? Tudo. O que é que isso tem a ver comigo? Primeiro preciso localizar cada um que está me olhando de olho arregalado. Isto são ordens dadas por Deus para que Israel construísse um tabernáculo, e através desse tabernáculo a glória de Deus se manifestasse e a presença de Deus acompanhasse Israel. Eu vou só abrir um parênteses para vocês entenderem o porquê é que Deus ordena que seja levantado um tabernáculo no meio do povo. Eu sei que vocês entendem que quando Deus chama Moisés para cima do monte, Deus dá uma ordem muito clara a Moisés. Moisés diz para o povo para eles não atravessarem os limites dos montes, porque se eles atravessarem, eles não vão suportar o tamanho e o peso da minha glória. Então, se eles não podem me alcançar, eu vou descer para alcançá-los. E o descer de Deus é montar um tabernáculo no meio do povo. Eu sei que quando nós olhamos o tabernáculo montado dentro da Bíblia, nós compreendemos que a presença de Deus está direcionando aquele povo. É por isso que você escrito, e a Bíblia sempre deixa muito claro, que Deus vai abrir caminho no meio do deserto. Entende que Israel está atravessando desertos e saindo do Egito para entrar dentro da terra prometida? Por que é que Deus está falando que vai abrir caminho no meio do deserto? Eu não sei se você já teve a oportunidade de poder ver algum vídeo na internet. Você vai ver que deserto é tudo plano, tudo aberto, não tem nenhum muro, nenhuma limitação, vai para onde quer. A própria palavra diz que certa feita, uma mulher sai da casa de Abraão e sai errante pelo deserto, ou seja, sem direção, porque pelo fato de não haver barreiras, muros, para qualquer lado é uma direção. E logo, se tudo é direção, nada é direção. Então, se tudo é direção e nada é direção, como é que Deus está dizendo que abrirá um caminho no meio do deserto? Se tudo é caminho, se tudo é direção, se tudo é norte, se tudo é lado. Logo nós começamos a compreender, e alguém já entendeu na esquerda o que eu estou querendo dizer, que Deus está falando de nortear o povo no meio desse deserto. Não é somente ter aonde andar, uma direção a que seguir, mas saber em correlação à correção de qual direção certa a ser tomada. O que Deus está dizendo é: eu não vou abrir caminho, todos os caminhos estão abertos, eu só vou mostrar o caminho certo a vocês seguirem. O Deus que fala conosco esta noite através da sua palavra estava fazendo uma indicação das caravanas que atravessavam o deserto. Eu sei que você talvez já tenha visto o filme, e você lembra que quando as caravanas vão no meio do deserto com camelos e as pessoas vão com turbantes para o meio da tempestade de areia, a caravana vai abrindo um caminho com as suas pegadas e os seus passos. Logo a caravana que vem atrás não precisa abrir caminho de novo, porque alguém já foi na frente abrindo o caminho, alguém já foi na frente deixando as pegadas, alguém já foi na frente deixando o norte, alguém já foi na frente deixando uma direção. É só seguir os passos que já estão abertos, é só seguir as pegadas que já estão postas, é só seguir a direção que já foi dada. É por isso que, se você entende que Deus está dizendo: eu vou nortear vocês, eu vou abrir caminho no meio do deserto,
O que Deus está dizendo é: de tantos caminhos possíveis, eu vou mostrar qual é o certo. De todos os caminhos possíveis, eu vou mostrar qual é o correto. Logo começamos a compreender que se todos os caminhos são caminhos e logo nenhum é caminho, precisamos conhecer qual é o caminho que Deus está mostrando dentro do deserto. E se novamente eu posso permanecer nesse parênteses, é em deserto que Deus decide se manifestar ao seu povo. Eu vou falar algo aqui escancarado, talvez fique difícil de aceitar nesse começo de pregação, mas é uma verdade. São nos piores momentos e nos ambientes mais difíceis que Deus manifesta os seus maiores mistérios e os maiores níveis de glória e poder para sustentar o seu povo dentro dessa dificuldade. Por exemplo, você lembra que foi dentro do deserto que Jesus recebe a visita de anjos com pães, mas também é dentro do deserto que ele é tentado. Você lembra que é no pior momento de Isaac que Deus manda ele sair da terra de onde está, mas diz que multiplicaria, estaria com ele e o prosperaria. Você lembra que é no momento mais difícil de Abraão, sai da sua tenda, que Deus faz a promessa: farei de ti uma grande nação. Você lembra que é no pior momento de Jacó, aonde ele está com tantas coisas difíceis acerca da sua família, que ele luta com o anjo, e o anjo diz para ele: a partir de hoje, rapaz, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o seu nome. Vocês lembram que é no pior momento de Moisés, assassino, estava fugitivo dentro de uma terra estranha, que a sarça ardente arde e o direciona ao ministério dentro do Egito. Vocês lembram que é no pior momento de Josué, que ele lutando com o anjo príncipe de Deus, ele vai apontar o dedo na cara dele dizendo: rapaz, vai lutar comigo mesmo, tu não sabe quem eu sou. É no pior momento de Israel que as muralhas vão cair por terra. É no pior momento de Ezequiel que ele vai ver no vale de ossos secos o vento entrar e os ossos se levantarem. É no descer de Jeremias que ele vai ver os vasos sendo restaurados. Só porque alguém deu glória aqui embaixo, eu vou falar olhando lá para cima. É no pior momento de Jesus, prego nas mãos, prego nos pés, coroa de espinhos, que ele abre a boca e diz: está consumado. No seu pior momento, ele teve a sua maior vitória. Então compreendam que são nos momentos mais difíceis e nos ambientes mais obscuros que nós alcançamos os maiores mistérios de Deus. Olha para o povo de Israel dentro do deserto. O deserto é difícil, o ambiente é difícil, mas é lá que o tabernáculo está montado, e é no tabernáculo que Deus se manifesta. Quero localizar vocês no que está acontecendo. A glória de Deus é tão implícita dentro do tabernáculo, que Deus havia dado uma ordem no final de Levítico: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. A ordem de Deus é uma, é direta, ele não muda. Esta vertente prossegue por toda a Bíblia. Ele faz uma indicativa, e através das leis nós podemos começar a compreender a construção do tabernáculo. Eu vou fazer uma rápida leitura de novo, não precisa pegar a Bíblia, mas olha como ele indica a construção do tabernáculo. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: da ordem Arão seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite, até pela manhã o fogo arderá nele. Esse altar que Deus está dizendo era a primeira coisa que se encontrava dentro do tabernáculo. Então permita-me fazer um caminho com vocês. Atravessou a primeira porta, altar. Atravessou o altar, pia de bronze, que é a santidade. Atravessou a pia de bronze, segunda porta, o segundo pano, o segundo véu. Atravessou o segundo véu, porta ou pano. Encontra-se um candelabro que traz revelação, aceso. Atravessou o candelabro, mesa de pães, que é satisfação. Atravessou a mesa de pães, altar do incenso, que é adoração. Atravessou o altar do incenso, terceiro véu, ou terceira porta. Atravessou a terceira porta, arca da aliança. Então, por favor, você consegue perceber a organização que Deus coloca dentro do tabernáculo? Sacrifício, santidade, revelação, satisfação, adoração e presença. Quem quer alcançar a presença, que é a arca da aliança, primeiro, altar de sacrifício, depois, pia de santidade. Sem sacrifício e sem santidade, ninguém vai alcançar a presença. Atravessou o sacrifício e a santidade, aí se tem candelabro de revelação. Permita-me bater nesta tecla aqui com vocês agora. O candelabro era mais ou menos assim. Olha aqui para o pastor Jonathan Carlos enquanto a minha voz esquenta. Era um objeto
que tinha 7 pontas para cima. Essas 7 pontas possuíam azeite do lado de dentro e um fogo que ardia em cima. Então, posso lhe dar uma informação santa? Nós, como bons pentecostais que somos, e eu sei por quê, cresci dentro da Assembleia de Deus, cresci em mesa de oração, cresci dentro de escola bíblica dominical. Quando nós pensamos em fogo de Deus, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Ah, pastor, fogo de Deus? Espírito Santo. Mas e se eu te falar que biblicamente e teologicamente fogo não é Espírito Santo, você acredita? É sim, pastor, fez dodói na minha teologia. Fogo é glória, que é sustentada pelo azeite que é o Espírito Santo. Então perceba que em Atos 2 desce o Espírito, e depois que o Espírito invade o ambiente, é que o fogo desce sobre eles. Se não tiver Espírito, não tem glória. Se não tiver azeite, não tem fogo. Então azeite é Espírito Santo. Ou você não lembra que quando Samuel derrama azeite na cabeça de Davi? Não estou preocupado de passar por isso. Davi é apoderado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Azeite é o que alimenta fogo. Azeite é o que sustenta fogo. Que é prova de que fogo não é Espírito Santo, mas é a glória de Deus. Um dia Deus chamou Moisés para cima desse mesmo monte. Quando Moisés olhou para cima do monte com o povo de Israel, igual vocês estão olhando assim para mim agora, eles olharam que em cima do monte não tinha azeite sendo derramado, tinha um fogo ardendo desse jeito assim, ó. Aí a Bíblia deixa claro, porque a glória de Deus desceu sobre o monte. Quando a glória vem, fogo representa a glória. Então fogo é glória, azeite é Espírito Santo. Olha para o candelabro que está depois da pia de santificação, porque eu preciso montar isso aqui com carinho a vocês. Candelabro tem azeite, Espírito Santo, que sustenta fogo, glória de Deus. E esse candelabro que tem fogo gera luz. Vou falar devagarinho que sei que vai doer, mas vai curar. E essa luz revela o que está oculto, escondido nos mistérios do tabernáculo. Se não tem fogo, não tem luz. Se não tem luz, não há revelação do que está escondido. Logo nós chegamos no mistério em comum, porque logo depois do candelabro tem mesa de pães. Sabe o que é mesa de pães? Satisfação. Sou satisfeito na presença do Senhor. Só que olha que a ordem que Deus coloca, catedral em Santa Cruz, não é mesa de pães para depois candelabro, é candelabro para mesa de pães. Então não é ser satisfeito para receber revelação, é receber revelação para ser satisfeito na presença. E somente depois da satisfação é que se encontra o altar do incenso. Sabe o que é o altar do incenso? Adoração. Se não tem revelação, não tem satisfação. Se não há satisfação, não há verdadeira adoração. Porque eu não adoro quando abro a boca para dar glória. Eu abro a boca quando eu entendo a quem eu estou dando glória. Eu não adoro quando eu canto. Eu adoro quando eu entendo para quem eu estou cantando aqui dentro esta noite. Não é só pronunciar sons, é entender para onde os sons estão indo. Se retiraram o candelabro, aqui eu sei que vocês são crentes, estou falando aí para fora. Se não tiraram o candelabro, tiraram o candelabro, não tem mais revelação do que isto aqui é. Se não conhece isto aqui, não são satisfeitos. Se não são satisfeitos, como é que tem culto que ainda está funcionando sem revelação da palavra? Estão começando. Como é que tem culto aí para fora que não tem palavra, mas tem fogo? Que não tem Bíblia, mas tem pandeiro? Que não tem revelação, mas tem batuque, tem tambor, parece até samba? É óbvio, porque sem revelação não há satisfação. Como segurar um povo num lugar onde não há revelação da palavra? Simples, é só substituir a revelação da Bíblia por revelações humanas. Eu não sou contra a revelação humana, claro que não. Eu também tenho esse dom do assim diz o Senhor. Só que nenhum assim diz o Senhor vai substituir isto aqui que está nas minhas mãos. É por isso que você consegue compreender que tem igrejas que tiraram palavra, 5 minutos de palavra, 1 hora de tambor, 10 minutos de palavra,
2 horas de batuque. Sabe por que estão batendo tanto batuque e tanto tambor? E bata se quiser. Só que o problema não é bater batuque e tambor. O problema é o que está fazendo esse povo dançar no meio desse som. Pastor, aonde tu está querendo chegar? Parênteses aberto. Eu lembro que eu falei isso aqui uma vez e repito agora. Lembra quando Elias confrontou os profetas de Baal? Aí ele começa, não precisa de tambor, não precisa de batuque, não precisa de nada disso. Vamos ver quem manda fogo. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Manifesta hoje que tu és Senhor, Deus em Israel. Estão pedindo fogo da terra, porque quem faz esse negócio aí é fogo de baixo para cima. Só que tu não manda fogo de baixo para cima, tu manda fogo de cima, de cima, de cima para baixo, para baixo, para baixo. Manda fogo, manda fogo, manda fogo, manda fogo. Tu lembra o que acontece? Desce uma coluna de fogo, lambe tudo, e todo mundo fala: ainda há Deus em Israel. Eu vou começar a profetizar no meio da mensagem. Vai chegar o fim dos profetas de Baal do Brasil. Está chegando o tempo de Deus levantar Elias, que não tem medo de confrontar quem vive na mentira, abusando da palavra de Deus. Ainda tem uma geração do fogo do alto, e eu estou vendo eles aqui levantar a mão para dar glória. Quem é do fogo do alto, estica a mão para cima. É 10 segundos adorando a Deus. Se tu é Elias desta geração, daqui a pouco eu prego de novo. Eu falo com esta incisão à voz, porque eu não sei os irmãos, conheço vocês, sei que são uma santa e sagrada igreja de Deus, mas o seu coração também não se entristece em ver tudo que estão fazendo com a palavra de Deus e o nome do Senhor? Eu creio que ainda haverá um último grande avivamento antes do arrebatamento. E o avivamento que eu acabei de tocar não é o avivamento do tambor, porque eu gosto, porque o problema não é marchar, o problema é da onde a marcha está vindo. Se do fogo de baixo ou do fogo de cima. Quer marchar, marcha, quer pular, pula. Mas qual é o fogo que está se movendo dentro do manto de mistério? Mas Jesus, mas o avivamento que Deus vai enviar neste último tempo. E eu vou falar de novo, eu amo quando a glória de Deus desce, fogo pega. Eu sou o primeiro a sair correndo, me derramar no chão. Meu Deus, eu estou sentindo Deus, eu vou ficar quieto. Mas o avivamento que Deus chama a nossa geração. E quando eu falo nossa geração, e como vocês verão daqui a alguns momentos, não estou falando de jovem ou ancião, estou falando de todos que estão vivos agora. É um avivamento de conscientização da verdade que carregamos sobre as nossas cabeças. Antes de poder, caráter. Antes de glória, a verdade. Antes da graça, a Bíblia. Não há fogo se não houver palavra. Não há revelação, perdão, não há satisfação se não houver revelação. Foi assim que o teu Deus colocou dentro do tabernáculo e do templo. Vai reclamar com ele. Se existe revelação para haver satisfação, é após a satisfação, eu estou chegando em Levítico agora, que há realmente e fatidicamente uma verdadeira adoração. Então repara que a adoração só é verdadeira se houver revelação de quem a palavra é, de quem Jesus é, cantada ou pregada. Então cantemos a palavra, profetizemos a palavra, preguemos a palavra, vivamos a palavra. Só que termino esse cenário dentro do tabernáculo para seguir aonde o Espírito está gritando na minha mente e no meu coração, dizendo a voz que a arca da aliança está depois do altar do incenso. Então num pensamento muito simples de todos compreenderem, se altar do incenso é adoração,
Eu vou falar como um bom pentecostal, me suporte. Por que, pastor? Porque se a altar de adoração está antes da presença, não é sentir a presença para adorar, é adorar para sentir. Estou sentindo nada. Óbvio, Deus não veio dar glória para tudo, quem veio dar glória para Ele. A ordem é: eu adoro, depois sinto. Só que o sentimento vem da racionalidade da revelação, que já houve antes. Então compreendo o que eu estou falando agora. A adoração, cujo qual Deus estava pronunciando a Israel, era vida vivida, como em Romanos 12. Mas outro dia eu falo disso aqui. A própria vida é uma adoração a Deus, diria Romanos capítulo 12. Logo compreendemos que existe uma linha de raciocínio dentro do tabernáculo. E eu passei por tudo isto. E tudo isto começa com um altar de sacrifício. Eu lembro que eu dizia uma vez e eu repito agora. Tudo isto afunila e termina no verso 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Olha a direção que Deus está dando dentro do deserto. Vocês estão no deserto, vocês estão num ambiente difícil, está tudo dando errado em volta, tá, mas o fogo não pode apagar no altar. O fogo tem que ficar aceso. Pastor, então Deus vai mandar fogo? Na Bíblia Deus mandou fogo únicas vezes. É Deus quem acendia fogo. Ai, Jesus, vai doer, mas vai curar. Mas não mantinha fogo aceso. Eu sei que eu vou fazer um exercício prático, mas me permita. Pega esta mão direita bonita que tu tem, levanta ela assim. Agora bate ela no peito com carinho. Diga assim: a responsabilidade de manter a chama acesa pelo ano de 2026 não é de Deus, porque Ele já acendeu. É minha, porque eu coloco lenha nesse manto de mistério. Eu vou mostrar dentro da Bíblia que nós somos colocadores de lenha no fogo. Vocês não lembram de Atos 27 e 28? Eu estou começando a acelerar agora, a voz está esquentando. Eu me lembro que quando Paulo chega até a ilha de Malta, o barco, o navio havia afundado, todos sentados em volta da fogueira. E Jesus, aí Paulo se levanta e diz: está apagando, vou catar graveto, lenha, alimentar esse fogo. Vocês entendem? Algo que eu ensinava outro dia e falo a vocês aqui agora. Imagina Paulo olhando para a fogueira apagando, fogo apagando, apagando, apagando. Ele dizendo assim: peraí, eu não cheguei sozinho nesta ilha aqui não. Tem um montão de gente que vem nadando comigo. Eu vou ficar catando lenha para preguiçoso ficar se esquentando em volta de fogueira? Se quiser vai tu, se quiser vai você, se quiser vai você. Mas Paulo não fez isso. Sabe por que Paulo não ficou jogando responsabilidade para outros? Porque se ele não vai, mesmo entendendo que tem gente que poderia fazer, mas não quer fazer, morre ele, morre o preguiçoso, morre quem pode, morre quem não pode, morre quem quer, morre quem não quer. Começa a entender que existem responsabilidades que outros podem fazer e não vão fazer. Vai sobrar para tu mesma fazer. E se você falar não vou fazer porque tem gente para fazer, não quer fazer, morre tu, morre tua casa, morre tua família, morre todos que estão à sua volta. Então não é questão de mostrar que pode ou não fazer, é questão de sobrevivência. Ou você alimenta o fogo, ou morre todo mundo que está contigo em volta desta fogueira. Porque nós estamos vivendo os tempos onde muitos não querem fazer o que outros fazem. Eu vou abrir um parêntese, dentro de parênteses a gente volta no fogo que arde. Você lembra, vai doer mas vai curar, quando alguém carrega um paralítico até Jesus, abre o telhado, desce ele, Jesus olha para ele: perdoados estão os teus pecados, rapaz. Levanta, toma o teu leito e faz o quê? Imagina se o paralítico fosse alguém preguiçoso de hoje em dia. Ih, gente, eu tenho perna, olha que legal, Jesus fez milagre nem eu. Agora deixa eu deitar de novo na maca e você me leva de novo. Sabe o que alguém ia falar? A minha responsabilidade é te carregar até tu encontrar Jesus. Jesus já não te deu perna para caminhar? Deu! Então por que tu não caminha? Por que tu não ora? Por que tu não jejua? Por que tu não cata uma Bíblia para ler?
Porque ainda não meteu a mão no arado para fazer a obra? Ai, é que está me dando uma preguiça. Mas Ele te deu perna para você caminhar. Lembra quando tu pediu para Ele abrir a porta? Lembra quando tu pediu para Ele guardar a tua casa? Ele fez. Agora vai ficar dando como desculpa a tua perna? Cuidado, porque o que dá vida é o que mata, o que cura também é o que fere, o que abre também é o que fecha. Eu estou pregando a gente inteligente aqui. Não usa o que Ele te deu como desculpa. Usa o que Ele te deu para fazer o que Ele mandou você fazer na presença. Ele não me deu nada não. Deu não? Olha tu aí com saúde dando glória. Tô com saúde não, mas não tem mão para levantar a boca para dar glória. Tem gente que nem isso tem. Não, mas não tenho nada, tô sem dinheiro, a casa tá arriada, mas tá viva. Tem gente que já está no caixão de baixo, 7 palmos de terra. Nem que seja a tua respiração, Ele te deu para tu respirar. Não coloca como desculpa o que Ele te dá para não fazer o que Ele manda fazer. Eu profetizo que hoje tu levanta do seu lugar. Vai catar lenha onde Ele manda você catar. Porque eu sei que tem gente que podia estar caminhando contigo aqui dentro da Cadesc. Tem gente na tua casa que podia estar no REC aqui contigo agora. É ou não é? Tem marido que podia estar dando glória do lado de esposa. Tem irmã e irmão que podia estar do lado de alguém aqui. Tem filho e filha que agora está na cachaça, na cocaína, na boca de fumo, no adultério. Podia estar aqui dentro dando glória e não está. Vai parar de catar lenha porque alguém não quer caminhar contigo? Se parar, morre tu e morre quem não quer caminhar. Estou sentindo Jesus falar com gente na nave da igreja. Vou falando lá para cima agora. Só que a notícia que eu tenho aos catadores de lenha que alimentam fogo, e eu estou chegando aonde Jesus mandou, é que quando tu começa a catar lenha, entender aqui são de EBD. Eu vou falar olhando para cima e para lado. Cata aqui, cata ali, cata lá, junta aqui, bota no braço. Aí tu vem feliz, vou fazer a obra, vou alimentar o fogo, vou para a consagração, vou para o jejum, vou para a Cadesc, vou para o REC, vou para o congresso, vou evangelizar, vou para o culto. Não se preocupe, porque isto é uma verdade bíblica. Todas as vezes que você se aproxima com combustível do fogo que está aceso, se prepare para a lenha começar a tremer. Você já sabe o que está escondido lá no meio, não é? Quando ele se aproxima da fogueira e vai lançar a lenha, uma víbora se manifesta, morde o braço de Paulo. Faço uma pergunta e sigo para onde ele mandou. Mordeu Paulo, sim ou não? Porque não mordeu mais ninguém. Vou perguntar de novo, que o varão que falou Senhor, entendeu? Por que não mordeu quem estava na fogueira? Porque ninguém mais caminhou. O diabo já vai se levantar contra quem não faz nada da presença. Eu não vi, tu já viu? Irmão, só toma mordida de cobra quem está tentando catar lenha. Só toma levante quem está tentando fazer alguma coisa. Pastor, está difícil dar glória, sinal que tu está fazendo alguma coisa. Tivesse parado, já estava quieto no canto dele, dizendo, fica aí desse jeito parado também, que desse jeito aí eu gosto. Foi só tu começar a fazer alguma coisa na presença, que Satanás começou a se levantar de todo lado. Se eu sou tu, eu estava alegre. Eu vou querer que o capeta fique feliz comigo. Quero mais é que ele fique irado comigo mesmo. Que se ele está irado, quem está no trono de glória, está dizendo, vai pregador, vai Cadesc, vai Cadesc. Senti Jesus falar com gente aqui agora. Eu vou abrir um parênteses. Jesus está falando no meu coração. O maior problema é o medo do fracasso. Sabe por causa de que Pedro afundou? Jesus puxa para cima, eu volto na linha agora e a gente volta no fogo. E vai até o barco. A pergunta que eu faço, assim como a víbora não mordeu mais ninguém na beira da fogueira, por que no dia que Pedro afundou, caminhando do barquinho até Jesus, ninguém mais afundou com ele? Igual o nosso amigo acabou de louvar aqui. Como é que vai afundar se não estão caminhando como ele caminha? Só fracassa quem tenta. Vou falar de novo. Só falha quem está tentando.
E o medo do fracasso faz muitos travarem antes mesmo de começar a caminhada. E se eu fracassar? Mas Jesus não te chamou preparado. Jesus mandou tu vir do jeito que tá. Vem, Pedro. Aí se eu falhar, se tu falhar, eu te puxo para cima e a gente continua. Jesus grandão da Galileia. Tu entende que não depende de ti. Existe algo que guarda Paulo da víbora. A víbora até aplica o veneno, mas o veneno não mata. Então, com carinho, muitas mordidas Deus não vai impedir, só não vai deixar o veneno te matar. Eu vou falar igual pregador pentecostal que eu sou. A fofoca vai acontecer, a calúnia vai chegar, o olho grande vai entrar, a mentira vai tomar conta, vão te cercar de todo lado. Só não vai te matar, só não vai te matar, só não vai te matar, só não vai te destruir. Eu poderia até citar o próprio Paulo, né? De todo lado assolado, apertado, esmagado, mas nunca destruído. Estão tentando, mas eu ainda estou aqui de pé, dando glória para Jesus. É ou não é verdade? Se é uma verdade, Paulo pega a víbora, balança na fogueira desse jeito assim, ó. Que se tem uma coisa que sacrifica a víbora na presença, é o fogo que Deus acendeu. Agora tu percebe a importância de não deixar fogo se apagar. É através do fogo que víboras não conseguem ficar de pé, no meio de uma fogueira. Somos nós os alimentadores, somos nós os que colocamos lenha, somos nós os que mantemos fogo aceso. Pastor, que fogo é esse? Cheguei aonde Jesus mandou chegar. Obrigado, Jesus. O fogo que arde continuamente sobre o altar e não se apaga. Eis aqui a geração chamada para não deixar a lamparina se apagar dentro de tabernáculos. Eu compreendo que nós que estamos aqui e somos carregadores de lenha, alimentadores de azeite, somos aqueles que chamamos o Espírito Santo e usamos a nossa própria vida como alimento para esse fogo que é a glória. Por isso está escrito em Atos 2, que todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, não estou correndo nisso aqui, veio do céu um som, como um vento impetuoso, e invadiu a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, falavam em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Alguém olhou de fora e falou: é vinho. Aí Pedro disse: é vinho nada, é Espírito Santo de Deus. Se não quer, dá licença, que tem uma geração que ainda quer. Pastor, qual é a dificuldade de nós mantermos fogo nesta era? É que o mundão, está fazendo de tudo para não buscarmos mais o azeite e não manter mais lenha dentro do altar. Mas eu sei que o diabo vai quebrar a cara agora. Eu quero pedir a ajuda dos catadores de lenha que estão espalhados na igreja. Você pode olhar para alguém que está do seu lado e perguntar: você já aceitou Jesus ou está de pé na presença? Se está na igreja, está firme mesmo? Se esta pessoa titubear, pergunta para ela: quer que eu vou lá na frente contigo agora? Eu vou. Se esta pessoa quiser, arrasta ela do lugar dela e traz ela correndo aqui na frente agora, que eu preciso orar, que o tempo não me espera mais. Aonde está a primeira vida a Cristo entre nós aqui dentro esta noite? Eu não estou perguntando se tu está de terno, gravata, saia, afastado ou dentro da igreja. Eu estou perguntando se teu fogo ainda está queimando nesse altar. A primeira vida está aqui, quero conhecer a segunda alma, ouvida a Cristo Jesus grandão. 87, se houver, venha, senão nós oramos. A igreja de mãos estendidas. Tudo aquilo que a igreja liga na terra, liga nos céus. Tudo que desligamos na terra, desliga nos céus. Vamos ligar nossos irmãos agora, porque o céu há de nos receber junto com eles. O que passou, passou, ficou para trás. A partir de hoje começa uma nova história. 87, 88, se houver 89, a hora é agora. De mãos estendidas, eu quero que você ore como se fosse vocês aqui na frente agora. Já está tendo renovo aqui no meio, olha lá. Olhos fechados, igreja. Senhor Deus, Pai eterno de bondade, Senhor, nós cremos no avivamento. Senhor, porque avivamento é isso daqui, ó. 88 vidas rendidas no seu altar. Senhor, eles poderiam estar perdidos na mão de Satanás,
89 vidas agora, Jesus. Mas eles escolheram a melhor parte, escolheram estar na sua presença. Senhor, por estas 89 vidas é que o Senhor separou este momento até agora. Reescreve o nome deles no livro da vida. O que passou, passou, ficou para trás. A partir de hoje começa uma nova história. Senhor, acende fogo no altar, acende fogo no candelabro, acende fogo na mente e no coração. Nunca vai faltar lenha, nunca vai faltar óleo. Senhor, eu coloco essas 89 vidas, 90 vidas agora descendo. Senhor, eu coloco estas 90 vidas nas tuas mãos. 91 acabou de chegar agora. Que coisa linda que vem pulando. Senhor, são 91 vidas que se rendem no seu altar. O que passou, passou, ficou para trás. A partir de hoje começa uma nova história. Senhor, agora são 92. Agora são 93. 93 vidas estão rendidas no seu altar. E eu tenho certeza que se a trombeta tocasse agora e esse culto continuasse na glória, Senhor, agora não são mais 93, agora são 94 vidas. Senhor, se o culto acaba agora e continua, 95 estão me apontando agora. Se acaba agora o culto, Senhor, eu tenho certeza que eles estariam conosco para toda a eternidade. 96 acabou de sair da cadeira e vir para frente. Jesus. Senhor, são 96 vidas agora que eu quero colocar nas tuas mãos, te pedindo: renova, batiza, salva, cura, levanta e liberta. Senhor, eu tenho certeza que serão espadas arrancadas da aljava, serão usados nesse tempo. 96 vidas, e o que passou, passou, ficou para trás. A partir de hoje começa uma nova história. Eu peço a tua glória sobre eles, em nome de Jesus. E quem pode, diga amém.